A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Graças a Deus, estamos hoje iniciando nosso segundo trimestre do ano de 2023. Isso mesmo. E a CPAD veio com uma revista muito especial. Nós vamos tratar em todo esse trimestre sobre o livro dos Salmos. O título da revista é Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Pois bem, querido professor, nós temos o objetivo de apresentar a lição e estudarmos a primeira lição já para este domingo. Nós temos como comentarista desse trimestre o evangelista Marcelo Oliveira, o mesmo trabalha na CPAD e tem desenvolvido um excelente trabalho na área pedagógica. Essa lição, como um todo, o objetivo é estudar porções do livro dos Salmos para que nossa vida devocional seja cada vez mais edificada. Vamos então para a nossa lição de número 1, que tem por título o livro de Salmos. O texto principal, que é a base também para esta lição, está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 44. É importante que você faça essa leitura com seus alunos. Nos diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Resumo da lição nos diz: o livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo. Ao lado nós temos a leitura semanal. É importante também que através das mídias sociais você consiga compartilhar com seus alunos e eles possam fazer essas leituras previamente, para que cheguem no domingo já com uma ideia do que será estudado. São 3 os nossos objetivos para a aula de número 1. Mostrar que Salmos é um livro que fala ao coração, explicar a composição e propósito do livro de Salmos e ainda destacar os principais temas do livro de Salmos. Então, querido professor, nós vamos estudar nesta primeira lição o livro no tempo de Jesus, o livro dos Salmos no tempo de Jesus, no tempo da igreja primitiva, também no primeiro século, bem como seu título, autoria e data. Ainda faremos uma análise da composição e do propósito dos Salmos. E durante todo o trimestre estaremos focando em temas importantes desse livro tão precioso para todos nós, Palavra de Deus. A título de introdução, querido professor, você pode fazer essa explanação sobre o que nós vamos ver durante todo o trimestre, apresentar cada um dos títulos das lições que vamos estudar. Tenho certeza que será muito proveitoso esse momento inicial. Nosso texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito no livro de Lucas, capítulo 24, versículos do 44 ao 49. É importante que você faça toda essa leitura junto aos seus alunos. Vamos para o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto tem por título um livro que fala ao coração. Então, querido professor, Salmos é importante? Não é só música, não, porque tem algumas pessoas que desprezam o livro dos Salmos ou os demais livros poéticos, ficando ou valorizando mais livros que se inclinam mais para uma doutrina mais explícita. Salmos, por ser um livro poético, uma coleção de músicas, muitas das vezes é desprezado por alguns. É por isso que o comentarista, eu acredito, que enfatiza em Lucas capítulo 24, versículo 44, as palavras de Jesus ao dizer: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e com o mesmo peso nos Salmos. Para mostrar que o livro de Salmos é palavra de Deus também. É o livro mais citado na literatura neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento. Alguns teólogos entendem que ele só não é citado na segunda e terceira epístola de João, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Filemon e Judas. Tirando esses livros que acabei de citar, todos os demais livros do Novo Testamento fazem menção, referência
citam o livro dos Salmos. O Salmo 110, professor, é o mais citado no Novo Testamento. Sobretudo o seu verso 1 e verso 4. Jesus citou também o livro dos Salmos, como nós já vimos. Então, nesse primeiro ponto, é importante que você mostre o peso teológico, divino, inspiração também do Espírito Santo. O livro dos Salmos não é só música, é uma música inspirada por Deus. É o maior livro do Antigo Testamento, contendo 101, e aí não são capítulos, mas composições, porque trata-se de música. Cobrem cerca de 1000 anos de história, desde Moisés até a época pós-exílio de Israel. É um inário e guia devocional dos judeus, sobretudo naquela época. Ainda no primeiro ponto da lição, nós precisamos tratar do livro dos Salmos e a igreja primitiva. Basta vermos 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, o apóstolo Paulo recomendando que quando os irmãos estivessem reunidos, eles não esquecessem de salmodiar ao Senhor. Cada um de vós tem salmo, ele diz, na ocasião em que a igreja se ajuntasse. Na carta de Paulo aos Efésios também ele diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Então os primeiros cristãos oravam e cantavam e sentiam os salmos. Não era um exercício de mera repetição. Trago aqui uma reflexão para você fazer em sala sobre a teologia, a boa teologia contida nos salmos. Porque o salmo fala de Cristo, anuncia Cristo também. E salmo é cântico, é louvor, são hinos. E como estão os nossos hinos atualmente? Hinos que massageiam o nosso ego, hinos que nos eleva a uma posição de superioridade em relação às demais pessoas, hinos que focalizam no nosso bem-estar emocional. Então, a boa teologia dos salmos nos faz refletir no que é bom, musicalmente falando também. Quais hinos nós estamos compondo? Quais hinos nós estamos deixando os conjuntos cantarem? Então os jovens precisam ter também essa criticidade boa, da boa teologia que os hinos precisam carregar. Ter Cristo como base e centro da sua letra. Ainda nesse primeiro ponto é muito extenso, fique atento, professor. Não podemos esquecer nada disso, não podemos deixar pular nada disso. O título do livro, a lição explica rapidamente a sua origem hebraica, latina e grega. Todas as palavras apontam para louvores, para toque de instrumento musical. Coletânea de 150 poesias que edifica a vida espiritual do povo de Deus. Faça menção disso também. E não esqueça de falar da autoria. Muitas pessoas, ao serem perguntadas sobre a autoria dos salmos, não pensam duas vezes e afirmam Davi. Mas não é verdade. Não é apenas, ou não foi apenas Davi que escreveu os salmos. Não é de um único autor o livro dos salmos. Esse livro foi escrito por várias mãos inspiradas pelo Espírito Santo. Nós podemos observar inscritos de Davi, salmos atribuídos a Davi, salmos atribuídos aos filhos de Corá, como o Salmo 42, salmos atribuídos a Asaf, como o Salmo 50, salmos atribuídos a Salomão, Emã, Etan, olha aí, nomes mais desconhecidos, e finalmente também a salmos de autoria desconhecida. Explique isso aos seus alunos e será muito proveitoso esse primeiro ponto da lição. Não esqueça dessas informações. Vamos então para o segundo ponto da lição. Olá, querido professor, estamos de volta com o nosso segundo ponto da lição. Aqui nós precisamos dizer que Salmos é um dos 5 livros poéticos da Bíblia Sagrada, ao lado de livros como Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Isso mesmo. Na divisão bíblica que nós temos atualmente, Salmos ele é incluído na relação dos livros poéticos. Não é livro histórico, não é livro profético, não faz parte do Pentateuco, livro poético, ok? Na nossa lição, vem alguns subsídios também muito importantes, como a divisão do livro de Salmos.
O livro de Salmos não é nada mais nem nada menos, como o próprio nome já aponta, uma coletânea de 5 outros livros dentro dele. Como se dá essa divisão? Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. Na lição tem destrinchado, mas só para nós refletirmos aqui no vídeo também, a primeira divisão é do Salmo de número 1 até o 41. A sua autoria é atribuída a Davi. O segundo livro é do Salmo 42 até o 72. Tem autorias variadas. O terceiro livro é do Salmo 73 até o 89, a maioria escrita por Asaf. Salmo 90 ao 106 compõe o quarto livro. O livro quinto, o quinto livro é do Salmo 107 até o Salmo 150. Dentro desses livros temos várias temáticas sendo trabalhadas em cada um deles. E de maneira variada. Ainda nesse segundo ponto, querido professor, nós precisamos falar da classificação literária dos salmos. Olha, vai entrando aí questões mais do português, alguns conteúdos mais específicos, mas é fácil. Classificação literária. Nós podemos entender que o livro dos salmos ele toma um formato diferente de outros livros da Bíblia, como as cartas paulinas, por exemplo. É outro formato, é outro gênero textual. Então não chamamos de capítulos. Tem alguém que diz assim, vamos ler Salmo capítulo 5, né? Em certo ponto, por ser um livro da Bíblia, é tolerável falar, né? De certo modo, por ser um livro, mas nós estamos na Escola Bíblica Dominical, estudando mais profundamente. Então é importante que nós saibamos que não trata-se de capítulos do livro de Salmos, e sim de composições. Por isso que não dizemos versículos, dizemos Salmo, número 100, verso 1. Verso, por quê? São letras musicais, estrofes, hinos, versos, ok? Assim, os estudiosos também classificam esse livro em algumas categorias básicas, para além dos 5 livros, que são as 5 divisões do livro de Salmos, nós temos as categorias. Não podemos esquecer nenhuma dessas informações. Faça o máximo para chegar até o final da lição, porque a lição esmiuça, nos ensina de uma maneira bem didática. Vejamos então algumas categorias básicas. Salmos de lamentação, salmos de sabedoria, salmos régios, que falam em relação a rei, monarquia, salmos de louvor, salmo de ação de graças, salmos proféticos e salmos penitenciais. Eu trago informação aqui importante para você, querido professor, um subsídio de outras classificações. Outros teólogos entendem ou classificam o livro dos Salmos em outras subcategorias como sabedoria, reais, lamentações, imprecatórios, ações de graça, peregrinação. Não sei se você já ouviu. Os salmos da peregrinação, ok? Então, já fique atento para essas nomenclaturas. E ainda os salmos de entronização. Uma classificação bem clássica dos temas, subcategorias do livro dos Salmos são os proféticos, louvor, petição, penitência, preceito, oração, patrióticos, ou seja, que enaltecem o patriotismo, e peregrinação. Então alguns nomes mudam, são diversas as classificações, as subdivisões do livro dos Salmos. É importante que nós explanemos isso para os nossos alunos. Para terminarmos o ponto 2, é importante dizer que os Salmos é um livro em que há vários temas interdependentes. O propósito maior do livro é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana a Deus. E aí a lição traz um subsídio bem interessante, retirado do comentário bíblico Bacon, Rio de Janeiro, 2005, da CPAD, que diz assim: os salmos têm uma importância especial na Bíblia. Lutero descreveu esse livro como uma Bíblia em miniatura. Olha a definição de Calvino agora. Ele o descreve como uma anatomia de todas as partes da alma, visto que, como explicou, não existe emoção que não é representada aqui
como em um espelho. Então, realmente, o livro dos Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma. Para todos os sentimentos, nós vemos um salmo fazendo referência. Então, o salmo é o homem se dirigindo até Deus. É como o homem se expressa diante de Deus. É o que o homem anseia e verbaliza para com Deus. Vamos então para o nosso terceiro ponto da lição. Então, querido professor, chegamos ao nosso terceiro ponto da lição, que tem por título Principais Temas de Salmos. A lição fala de 3. Primeiro, o Deus Criador e Sustentador. Nós vemos isso, por exemplo, no Salmo 24, verso 2, quando o salmista se expressa da seguinte maneira: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. São belas estas composições. Então aqui, Deus é apresentado como um ser distinto de sua criação e ao mesmo tempo que sustenta e se relaciona pessoalmente com o que criou. Glória a Jesus. Vemos ainda o tema da realeza do Messias. Salmo 72, por exemplo, 110. Então esses salmos se referiam originalmente a Davi e seus sucessores, a um rei humano. Mas algumas declarações a respeito do rei Israel não se cumpriram, mas foram reveladas ao longo do ministério do Senhor Jesus, como podemos conferir em Mateus capítulo 22, versículos do 43 ao 45. O outro tema que a lição nos traz é a vida de devoção a Deus. Então temos muitos temas devocionais, como louvar a Deus, agradecê-lo, celebrá-lo, clamá-lo, confessar o pecado, confiar, esperar. Muitos aspectos da vida espiritual são apresentados no livro dos Salmos. Ele nos ajuda a ter uma vida devocional mais aperfeiçoada. E ainda como subsídio eu trago para vocês outras temáticas didáticas, por exemplo, salmos de instrução, de ensino, como o Salmo 1, salmos que falam de ética, salmos éticos como Salmo 15, salmos históricos, como o Salmo 106, comemorativo, como o Salmo 113, até o 118, enfim, várias temáticas. É importante que você faça uma pesquisa bem aprofundada antes de iniciar essa aula. Agora, querido professor, vamos para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD, isso mesmo, o momento da Escola Bíblica Dominical. É um momento que você pede ao seu pastor para ele fazer ou você mesmo fazê-lo. 5 minutinhos no culto de domingo, onde a igreja estará lotada, você pede uma oportunidade para apresentar a lição que será iniciada nesse novo trimestre. Isso mesmo, fale como vai ser maravilhoso de estudar o livro de Salmos junto com os jovens da igreja. Faça o convite. Eu tenho certeza que Deus tocará no coração daqueles jovens faltosos e eles estarão com você no próximo domingo, em nome de Jesus. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Querido professor, hoje nós temos 2 dicas pedagógicas. A primeira dica é a trazida na lição, orientação pedagógica, que a lição nos recomenda. É a apresentação de uma tabela que nós encontramos na página 4 do livro de professor. Trata-se de uma visão panorâmica da divisão dos Salmos em 5 livros. Então nós temos um quadro bem legal, bem interessante. É importante que você faça a apresentação dele de maneira ampliada para os seus alunos poderem observar. Temos uma dica também para esta semana. Não é a dica trimestral. Nós ainda estamos fechando a ideia para esse trimestre, então certamente ficará para o próximo domingo. Como é uma aula inicial também, é um pouco corrido por causa da apresentação da lição como um todo, nós vamos deixar para outro momento o anúncio da nossa dinâmica trimestral, que sempre nós fazemos com vocês. Vamos então para a nossa dinâmica do dia. Nós intitulamos de Ache nos Salmos. Como ela acontece? O professor dirá um tema como, por exemplo, humilhação, adoração,
paciência. Você pode colocar todos esses temas em uma caixinha e puxar de maneira sorteada. E os alunos devem imediatamente abrir a Bíblia para procurar no livro dos Salmos alguma composição que aborde a temática escolhida. Então vamos lá, eu quero um salmo que ensina alguma coisa de instrução, salmo didático. O aluno abre no Salmo 101, onde nós aprendemos a não andarmos no caminho dos pecadores. Nós aprendemos a bem-aventurança daquele que não segue, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, esse aluno venceu. Aí você puxa outro tema e aí os alunos procuram novamente qual salmo melhor traduz o tema que você escolheu. Ok, querido professor? Essas são as nossas dicas pedagógicas para este domingo. Nós desejamos uma aula abençoada, que Deus continue lhe ajudando em tudo e abençoe a sua turma e faça prosperar. Não esqueça, querido professor, de curtir esse vídeo, deixar aí algum comentário, compartilhar e sempre vamos ao ar nas quintas-feiras ao meio-dia. Contamos com a sua participação, esteja conosco aí, ligados e até a próxima, em nome de Jesus. A todos, a paz do Senhor.